Fala, meus queridos alunos da Sala da Química, tudo bem com vocês? Galera, na videoaula de hoje eu quero estudar com vocês uma temática de importância única. Vamos aprender na videoaula de hoje a identificar substâncias ácidas na química orgânica e estabelecer os padrões de comparação. Quais substâncias são mais ácidas? Beleza pura? Galera, para a gente começar falando sobre acidez na química orgânica, nós temos várias funções orgânicas que têm caráter ácido. Antes de eu falar para você a sequência, um detalhe muito importante é você ter na sua mente que, de um modo geral, os ácidos orgânicos são fracos. De um modo geral, os ácidos orgânicos são fracos. Quando você compara um ácido orgânico, como por exemplo um ácido carboxílico, com um ácido inorgânico, como exemplo o ácido clorídrico, galera, simplesmente não dá para comparar. O ácido clorídrico é muito mais ácido do que um ácido carboxílico. Mas, quando nós comparamos a acidez de ácidos orgânicos entre si, nós vemos que o ácido carboxílico ele está em primeiro lugar. A ordem é: a acidez dos ácidos carboxílicos é maior do que a acidez dos fenóis. Os fenóis são mais ácidos que a água e a água é mais ácida que os álcoois. Espera aí. Professor, o senhor acha que eu preciso saber essa sequência? Sim, galera, essa sequência precisa ser bem memorizada. Ácido carboxílico mais ácido que fenol, fenol mais ácido que água, água mais ácido que álcool. Para exemplificar algumas situações com vocês, dá uma olhada aqui nesse meu primeiro exemplo, galera. Vocês estão vendo que isso aqui é um ácido carboxílico, o ácido acético, o ácido etanóico. Esse cara, quando eu coloco ele em água, ocorre um equilíbrio químico, se estabelece um equilíbrio químico, ele se ioniza, liberando o íon H+, e produzindo o seu ânion característico. Reparem que o hidrogênio ionizado, o hidrogênio ácido, é o hidrogênio que se encontra ligado ao oxigênio da carboxila. Ácidos carboxílicos são ácidos, e o seu hidrogênio ácido é o hidrogênio que se encontra ligado à carboxila. Não vamos dizer que o hidrogênio aqui do grupo metil é um hidrogênio ácido, porque não é, beleza? Hidrogênio ligado ao oxigênio. É só você lembrar lá da regrinha da química 1. Nos oxiácidos só é ionizável o hidrogênio que se encontra ligado ao oxigênio, beleza pura? Aqui nós temos um exemplo de ionização de um fenol. Quando você coloca um fenol em água, também se estabelece um equilíbrio. O hidrogênio ionizável do fenol é esse aqui, é o hidrogênio que se encontra ligado à hidroxila, e aí ele libera o H+, e forma esse ânion. Como eu falei para vocês, os ácidos carboxílicos, eles são ácidos fracos. Dentre os orgânicos, eles representam um dos mais fortes. Mas quando você compara com todos os ácidos orgânicos e inorgânicos, eles são ácidos de um modo geral fracos. Isso significa que se os fenóis eles são mais fracos que os ácidos carboxílicos, eu preciso enfatizar com vocês que essa ionização ela ocorre numa extensão muito pequena. Ou seja, quando eu jogo um fenol em água, ocorre uma liberação de H+, mas uma liberação muito sutil. A variação de pH que acontece quando a gente adiciona um fenol em água é muito sutil. Galera, agora um detalhe tem que ficar claro. Vocês perceberam que eu coloquei um ácido carboxílico e um fenol, que acontece quando eu jogo eles em água. E um álcool, professor? Quando eu jogo um álcool na água, ele é um ácido mais fraco que todo mundo, então ele se ioniza também, certo? Errado. Por quê, galera? O álcool ele tem uma acidez menor que a água. Se a gente considerar que todos os processos de acidez são comparados em meio aquoso, se uma substância é menos ácida que a água, o resultado disso é que essa substância não consegue se ionizar em água. Então, quando você joga um ácido carboxílico em água, ele consegue se ionizar, é numa extensão pequena, mas consegue.
Quando você pega um fenol e joga ele na água, ele consegue se ionizar, é numa extensão pequena, mas ele consegue, porque eles são mais ácidos que a água. Agora, quando você joga um álcool na água, como a acidez do álcool é menor, álcool em água não libera H+. Beleza pura? Aqui eu coloquei algumas observações importantes. Já que os ácidos carboxílicos são ácidos, eles podem reagir com base forte produzindo sal e água, numa reação de neutralização, uma reação ácido-base. Aqui vocês estão vendo, por exemplo, o ácido carboxílico reagindo com NaOH, que é uma base. Essa reação vai dar sal e água. Lembrando que a água ela se forma pela união do H+ do ácido, o H+ do ácido será liberado, junta-se com o OH- da base, daqui forma-se água. O ânion que sobra aqui do ácido, ó, que eu mostrei para vocês aqui, ele se junta com o cátion da base para produzir o sal. Se o nome do ácido é ácido acético, ico eu troco por ato na hora de dar o nome do ânion. Então acético vira acetato de sódio. Lembrando que o ácido é chamado de acético, mas pode também ser chamado de ácido etanóico, que aliás é o seu nome IUPAC, é o nome oficial. Se o nome do ácido é etanóico, pela mesma lógica, o nome do sal também pode ser chamado de etanoato de sódio, ok? A mesma coisa eu coloquei aqui, galera, com um fenol. Se você pega um fenol e coloca ele para reagir com uma base forte, essa reação vai dar sal e água pela mesma lógica que eu expliquei anterior, tá? O H+, ele vai se juntar com o OH-, vai dar água. O ânion que sobra aqui vai se juntar com o cátion e vai gerar um sal. O nome desse ânion aqui, galera, derivado dos fenóis, é chamado de fenóxido. Logo, o nome do sal seria fenóxido de sódio, beleza? Agora, ó um detalhe aqui, ó. Vocês estão vendo nesse último exemplo que eu peguei um álcool e coloquei para reagir com a base forte. O que vai dar? Absolutamente nada. Por quê? Porque os álcoois eles não têm caráter ácido. Por isso que quando você coloca ele para reagir com uma base, mesmo a base sendo forte, ele não consegue liberar o H+ para poder juntar com o OH- e dar água, o que caracterizaria uma reação ácido-base. Tranquilo, gente? Aqui eu coloquei outro detalhe, e aliás a nossa aula de hoje tem muitos pormenores e é extremamente importante que vocês anotem tudo. Se for necessário, pausa o vídeo, faz a anotação primeiro, depois assiste, mas são muitos detalhes que é para você tomar nota, tá? Quando eu pego um ácido carboxílico e coloco ele para reagir com bicarbonato de sódio, vocês devem se recordar das nossas aulas de hidrólise salina que o bicarbonato de sódio ele é um sal de caráter básico. Apesar dele ter um caráter básico fraco, mas quando ele reage com ácido carboxílico, nós conseguimos produzir sal, água e gás carbônico. Lembre-se que toda reação de neutralização que envolve o bicarbonato de sódio, ela inevitavelmente vai produzir, além de sal e água, o gás carbônico. Agora, um detalhe interessante é que quando você coloca fenol para reagir com bicarbonato de sódio, a reação não ocorre. Por qual motivo? Eu falei para vocês que o bicarbonato de sódio ele é um sal que tem caráter básico, no entanto, o caráter básico dele é baixo. É como se fosse uma base muito fraca. Se o fenol ele já é um ácido muito fraco, essa reação aqui ela não tem um potencial para acontecer. Ah, professor, mas aqui o senhor colocou um fenol para reagir com uma base e deu sal e água. Por que ele reagiu? Porque aqui a base é forte. A base sendo forte, ela força o ácido a liberar o H+, mesmo o ácido sendo fraco. Quando você pega um sal que tem caráter básico, no entanto, esse caráter básico é fraco, quando eu coloco um ácido que é muito fraco para reagir com bicarbonato de sódio, a reação não ocorre. O ácido carboxílico, apesar dele ser um ácido fraco, mas dentre todos aqui, vocês viram que ele é o mais fortinho que tem. Como ele é o mais fortinho, ele ainda consegue reagir com bicarbonato de sódio. Agora, para e pensa. Se o fenol não consegue reagir com bicarbonato de sódio, não preciso nem comentar o álcool. Já que o álcool não tem caráter ácido nenhum, ele de fato não consegue reagir com bicarbonato de sódio. É claro, gente, que isso não tira a reatividade dos álcoois.
Nós vamos estudar no capítulo de reações orgânicas que os álcoois eles têm reações muito peculiares, mas nesse campo de reações que nós estamos o caracterizando como um ácido, ele de fato não gosta de reagir dessa forma. Outro ácido que a gente encontra na química orgânica, só que é um ácido pouco falado e em muitos casos até pouco trabalhado, são os ácidos sulfônicos. Eu preciso que vocês lembrem que os ácidos sulfônicos, eles têm essa estrutura RSO3H, em que esse R representa um grupamento orgânico. Os ácidos sulfônicos, eles são oriundos do ácido sulfúrico. Logo, a gente tira a conclusão de que os ácidos sulfônicos, em geral, são ácidos fortes, porque derivam do ácido sulfúrico. Quando eu jogo um ácido sulfônico em água, ele tem uma grande capacidade de liberar o H+. Professor, então por que o senhor não colocou o ácido sulfônico nessa sequência? Porque o ácido sulfônico, galera, ele é um ácido muito raro de aparecer. Ele é um caso muito separado, é uma função orgânica especial, pouco vista, pouco cobrada. Então não valeria a pena a gente misturar ele junto com as principais funções orgânicas que tem aí seu caráter ácido ou não tem seu caráter ácido, mas que são funções orgânicas cobradas de uma forma muito mais intensa. Com relação aos ácidos carboxílicos, eu preciso falar para vocês também que a acidez desses caras, ela pode variar dependendo dos grupos que você coloca na cadeia carbônica. Dá uma olhadinha nessa sequência que eu fiz aqui de comparação para vocês entenderem melhor essa explicação. Vocês repararam aqui que eu coloquei 3 ácidos carboxílicos para nós compararmos a acidez. Aqui nós temos o ácido cloroacético, aqui nós temos o ácido acético, o ácido com 2 carbonos, o etanóico, e aqui nós temos o ácido propanoico. Desses 3 caras, vocês estão vendo que o mais forte é o ácido cloroacético. Inclusive, eu coloquei os valores de Ka de cada um deles para que a gente possa ter um padrão de comparação. Não esqueça que quanto maior for o valor do Ka, mais ionizado o ácido está em água, mais forte ele será, mais forte ele é. Nosso primeiro amigo ele tem uma constante de 1,3 vezes 10 a menos 3, o que torna ele mais forte que o ácido acético, que tem uma grandeza um Ka da ordem de 10 a menos 5, e mais forte do que o ácido propanoico, que tem uma ordem de grandeza de 10 a menos 5 também. Professor, o cloroacético e o acético, eles são muito parecidos. A diferença é que o cloroacético, ele tem um cloro. Por que esse cloro ele torna o ácido carboxílico mais forte? O que acontece aqui, gente, é uma coisa chamada efeito indutivo. No caso do cloro, esse efeito indutivo ele é chamado de efeito indutivo eletroatraente. Vocês sabem que o átomo de cloro ele é um halogênio. Por ser um halogênio, ele tem uma eletronegatividade muito alta. Se ele é muito eletronegativo, ele tem a capacidade de puxar elétrons para ele. E nós sabemos que um ácido ele é tanto mais forte quanto mais fraca for a sua ligação com o hidrogênio. Entendam o que eu falei. Um ácido ele é tanto mais forte quanto mais fraca for a sua ligação com o hidrogênio. Claro, se nós pegarmos aqui a estrutura do ácido cloroacético, essa aqui é a ligação com o hidrogênio, no caso a ligação com o hidrogênio ácido, oxigênio e hidrogênio, certo? Se esse elemento ele é um cara muito eletronegativo, o que ele vai fazer? Ele vai puxar os elétrons para ele, certo? No momento que ele puxa os elétrons para si, ele acaba exercendo um efeito indutivo que se propaga ao longo das ligações químicas. Esse átomo de cloro ele vai atrair os elétrons para ele, enfraquecendo essa ligação oxigênio-hidrogênio. Essa ligação se tornando então mais fraca, é mais fácil dela ser quebrada. E quando essa ligação se rompe aqui, o hidrogênio ele acaba saindo na forma de H+. Ou seja, nós temos um ácido mais forte. Ah, professor, então deixa eu ver se eu entendi.
Se eu tenho um ácido carboxílico e ao longo da cadeia eu coloco um elemento muito eletronegativo, como por exemplo cloro, flúor, esse elemento muito eletronegativo ele vai atrair os elétrons para si e acaba que ao puxar elétrons ele deixa essa ligação mais enfraquecida, porque o efeito da eletronegatividade dele se propaga ao longo das ligações, certo? Como essa ligação vai ficar mais enfraquecida, esse hidrogênio sai mais facilmente. Então acaba que o ácido é mais ácido. É isso mesmo, professor? Exatamente. Então quando você compara dois ácidos carboxílicos com a mesma quantidade de carbonos, um tem um halogênio e outro não, de um modo geral, o átomo que tem o halogênio, ele tende a ser, o ácido que tem o halogênio, ele tende a ser mais forte do que o que não tem. Agora, do contrário, o contrário acontece quando a gente coloca mais um grupo orgânico na cadeia carbônica. Se vocês repararem aqui, o ácido propanóico ele tem uma acidez um pouco menor do que o ácido etanóico. Professor, por que a adição de um carbono, de um grupo CH3 aqui na estrutura, né, é como se fosse o ácido acético e eu adicionei um grupo CH3? Por que a acidez nesse caso ela diminuiu um pouquinho? Porque os grupos orgânicos, grupo CH3, grupo metil, etil, propil, qualquer grupo alquil, que é um grupamento orgânico, ele vai ter um efeito indutivo eletrodoador. Isso acontece por quê, galera? Prestem bem atenção aqui, ó. Todos vocês sabem que o carbono ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. É fato que essa diferença de eletronegatividade ela não é tão grande, mas existe. O carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio. Se o carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio, isso significa que o carbono aqui, ligado a 3 hidrogênios, ele vai adquirir uma carga elétrica negativa. E carga elétrica negativa não é uma carga que atrai elétrons, pelo contrário, é uma carga elétrica que acaba empurrando elétrons. Então, esse grupo aqui, ó, ao invés dele atrair elétrons, ele acaba empurrando. Os grupos alquila, eles têm essa característica porque eles são grupos que têm o carbono ligado a muitos hidrogênios. O carbono sendo mais eletronegativo, ele adquire uma carga negativa. Carga elétrica negativa não é algo que atrai elétron, porque é carga negativa, tá? É diferente de eletronegatividade, não confundam, tá, gente? O cloro é muito eletronegativo. Eletronegatividade é a tendência de puxar elétrons. Aqui o carbono, ele tem uma carga negativa e essa carga, ela resulta da diferença de eletronegatividade entre ele e os hidrogênios que se encontram ligados a ele. Resultado, essa carga negativa ela não é um puxador de elétrons, ela acaba empurrando. Por isso que o grupo alquila ele tem um efeito indutivo eletrodoador. É claro que assim, de um modo geral, quanto mais carbonos tem um ácido carboxílico, mais você acaba diminuindo a acidez dele. Só que esse aumento ele também não é regular, ocorrem algumas irregularidades e essa diminuição de acidez ela também não é significativa. Portanto, essa regra que eu acabei de falar para vocês do tamanho da cadeia e da acidez, ela normalmente não é perguntada nas provas porque não existe uma regularidade muito correta. Quando você pega um ácido com 3, 4, 5 carbonos, nem sempre a acidez ela vai diminuir progressivamente. Mas o que a gente observa em alguns casos, como regra geral, é colocou um grupamento orgânico a mais em relação ao que já estava, a tendência da acidez é diminuir porque esse grupo ele tem um efeito indutivo eletrodoador. Eletrodoador dificulta a saída do hidrogênio. Dificultou a saída do hidrogênio, esse ácido acaba sendo menos ácido. Efeito indutivo eletroatraente ou eletroatrator, átomos que puxam elétrons. Se ele puxa elétrons, ele vai deixar essa ligação mais enfraquecida, o hidrogênio sai com mais facilidade, o ácido é mais forte. Beleza pura, galera?